A violência é uma mazela da sociedade brasileira. E, sabe, parece que toda vez que alguém da esquerda assume o poder, a gente fica mais inseguro, com mais medo da violência. É muita conivência. A gente viu uma matéria agora onde o ministro da Justiça do governo Lula acabou de comemorar que 50% dos casos em que se tem audiência de custódia, os bandidos vão para a rua. É estranho ver esse tipo de situação. Quando a gente ouve que um cidadão brasileiro foi assaltado, a gente fica consternado com essa situação. Quando a gente fica sabendo que quem foi assaltado é um político, a gente não fica tão consternado assim. Agora, quando a gente sabe que quem foi assaltado é um político e do PT, aí a gente nem importa muito, porque aí já é ressocialização mesmo. É só para tomar uma cervejinha, não é isso? Pois é. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. E aí, ela deveria ser até criticada, né? Porque a ressocialização foi só tentativa, nem foi efetiva. O que eu estou falando é essa matéria aqui da Globo, tá? Vereadora Tainá de Paula sofre tentativa de assalto na porta de casa na Tijuca, na zona norte do Rio. Brincadeira à parte com a questão do PT, da ressocialização, minha solidariedade a ela, porque ninguém, mas absolutamente ninguém da sociedade brasileira deveria passar por isso. Ninguém, mas absolutamente ninguém da sociedade brasileira deveria achar que isso é normal. Ninguém, mas absolutamente ninguém da sociedade brasileira, seja político ou não, deveria passar pano ou falar que que esses sujeitos são vítimas da sociedade. E aí, hora que é assaltado, corre para a polícia, balzona, polícia brava, né, para fazer o boletim de ocorrência. Pois é o que aconteceu exatamente nesse caso. A vereadora Tainá de Paula, sofre tentativa de assalto na porta da casa na Tijuca, no Rio de Janeiro, né, Zona Norte. O parlamentar estava saindo do carro junto com familiares quando dois homens armados se aproximaram e tentaram entrar no veículo. Estava ela, mais 4 pessoas dentro do veículo. De repente, chegaram os dois caras armados. O motorista fechou a porta e os caras acabaram se assustando e saíram correndo. E ela disse, e realmente, graças a Deus, os caras não atiraram, porque ela não estava num carro blindado. Mas assim, o risco é real, risco de morte, porque esses caras, eles não vão para brincar. Isso aqui é uma estatística, ela mesma, durante a entrevista que ela deu ao G1, falou, olha, eu entrei para estatística. Pois é, uma estatística que o próprio PT, partido dela, ajuda a fomentar. Porque a partir do momento que ele não endurece as penas, a partir do momento que ele vota contra o fim das saidinhas, ele faz com que esse tipo de situação se perpetue no Brasil. Então, é, sem sombra de dúvidas, perigoso demais esse tipo de atuação. E aí, vou deixar em aberto para vocês. O que vocês deixam de recado para ela aqui nos comentários? Coloca os comentários. Continuam, né, mesmo acontecendo tudo isso, achando que são só vítimas da sociedade? Para que fazer boletim de ocorrência? Não é? São vítimas da sociedade? Não, não são. São bandidos, são criminosos, são vagabundos que querem tirar a propriedade privada alheia. E aí, às vezes, algumas pessoas do próprio PT sentem isso na pele, né? Vamos lá, pessoal. Falar de uma matéria importante aqui, ó. Matéria da revista Oeste. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, mandou prender um homem de 68 anos lá pelos atos do 8 de janeiro, mesmo com recurso pendente e câncer em estágio avançado. A defesa do professor aposentado acredita que a ordem é para impedir possível fuga do cliente, que não tem nenhum histórico. Tá? Ó, na terça-feira, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal prendeu Jaime Juncker, em virtude do 8 de janeiro, e o levou para o Centro Integrado de Triagem de Londrina, no Paraná. Condenado a 14 anos pelo STF, o professor aposentado de 68 anos tem recurso pendente de análise. Detalhe: aconteceu no ano passado.
o professor, ele tem câncer de próstata já em estágio avançado. Vive com uma sonda. Ele foi pego, né, e preso lá dentro do Palácio do Planalto. Lá dentro do Palácio do Planalto, ele estava parado porque ele saiu, isso é o que a defesa argumenta, para fugir das bombas de gás. Segundo a defesa, não existe uma imagem sequer que ele estava fazendo qualquer tipo de depredação. A verdade é uma só. Eu critico aqui, como advogado, por vários motivos. Não acho que seja competência do Supremo julgar o 8 de janeiro. Também, Marco Aurélio e vários juristas concordam com isso. Não acho que houve uma tentativa de golpe de Estado de forma alguma. Na minha visão, foi uma depredação generalizada e é por isso que quem participou deve responder. Não vamos esquecer que o Supremo criou a tese do crime multitudinário, e essa tese do crime multitudinário é o seguinte: você está no meio da muvuca, da bagunça, todo mundo responde pelo resultado. Para mim, isso viola o princípio básico da individualização da conduta e da pena. Então, juridicamente falando, eu acho que essas decisões do 8 de janeiro são absurdas. Agora, quando a gente entra numa seara, sabe, de questão de humanidade, como é esse caso, aí ainda é pior ainda. Ele, já dentro da cadeia, já estava correndo risco de vida. E ele só foi liberado por causa da repercussão do caso Clesão, onde a Procuradoria-Geral da República já tinha feito vários pedidos de libertação de presos e mesmo sem atender nenhum desses pedidos, o Clesão, o empresário, acabou morrendo dentro da cadeia. Sem sequer ter o direito a um julgamento justo. Morreu lá dentro, preso provisoriamente, sem sequer ter a denúncia apresentada. Tá? Simples assim. E aí, no caso aqui do professor Jaime Junques, aos 68 anos, cá entre nós, 68 anos, câncer em estado terminal, vários outros problemas de saúde, diabetes, entre outras coisas. Esse cara está pretendendo um golpe de Estado? Esse cara vai responder por associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Não dá. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de sensibilidade e de noção sobre tudo que está acontecendo. Então, essa matéria é um alerta, né? Preocupante essa situação. E, enfim, está preso. Espero que a Procuradoria-Geral da República se manifeste no sentido de pedir a liberação do senhor aqui, do professor aposentado de 68 anos, tá bom? Olha só, coisa boa para vocês, tá? Matéria boa isso aqui. CCJ do Senado aprova castração química para presos por crimes sexuais. Eu apoio demais. Eu ainda sou a favor de questões mais duras sobre isso aqui. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei 3.127. O texto prevê a castração química de reincidentes em crimes sexuais. Por ter caráter terminativo, a matéria segue direto para a Câmara dos Deputados, ou seja, matou no Senado, foi para a Câmara dos Deputados. E isso é bom. O projeto, ele poderia ser um pouco mais duro, porque aqui ele fala da castração química voluntária. Então o cara foi preso, condenado, tá? Condenado, e aí ele vai cumprir pena. E aí, para conter a lascívia sexual do criminoso, do canalha, que abusa de mulheres, ele pode optar em fazer o tratamento hormonal que vai tirar toda a libido dele, ou seja, ele vai tirar a vontade de abusar de outras pessoas. Tinha que ser obrigatório, não tinha que ter dessa de fere a dignidade humana, a dignidade das vítimas, tá? Então, já é um avanço? Já é um avanço. Em meio a esse governo, um projeto desse passar já é um avanço. O que me dá pena? Dá pena, talvez, demorar a passar na Câmara dos Deputados. Esperamos que não. Se tiver uma mobilização, se tiver pressão, se a direita começar a pressionar em cima disso, cadê o Nicolas Ferreira, a galera para pressionar agora? Vai chegar na mão deles, tá?
Assim, eles não podem fazer nada. Acabou de passar no Senado agora. Não estou falando que eles não estão fazendo. Mas eu estou falando que chegando lá, eles têm que fazer. O Gaia, o Nicolas, tem que pressionar o Van Hatten, sabe? Todos que estão lá, pressionar para que esse projeto passe logo. E aí vai para a mão do Lula. Meu amigo, e aí o Lula vetar isso aqui? Ah, meu amigo, aí vai ser pancada em cima do Lula por parte da oposição. Mas assim, para mim, boa medida tomada aqui pelo Senado, pela CCJ do Senado. Bora lá, outra matéria. Vocês viram o caos que está o Brasil, o caos em relação a crimes, mas a preocupação do governo é calar redes sociais, né? A Advocacia Geral da União e redes sociais fecham um acordo contra fake news sobre enchentes no Rio Grande do Sul. Pois é, ainda hoje o assunto está sendo discussão. Representantes das plataformas Google, YouTube, Meta, TikTok, X, Quai, LinkedIn se comprometeram com a Advocacia Geral da União a usar mecanismos próprios de moderação e controle do que é publicado para enfrentar a onda de notícias falsas sobre a tragédia do Rio Grande do Sul. As Big Techs assinaram um protocolo de intenções para promover a integralidade das informações sobre o desastre. Sai daqui um modelo de novo trabalho, o modelo do diálogo. Esse, disse o advogado-geral da União. O compromisso vai durar 90 dias e pode ser prorrogado. As plataformas asseguram que usarão, na medida de suas capacidades técnicas e institucionais, seus próprios instrumentos de checagem e de fatos para barrar as mentiras e desinformações. Vai alcançar a esquerda também, né? Porque teve mentira de que a Madonna tinha doado 10 milhões para o Rio Grande do Sul. Teve mentira de que estavam roubando dinheiro do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, rolou muita coisa, né? E será que os jornais, como aquela fake news gigante, grotesca da Globo, onde a Globo dizia que não tinha civil salvando civil, será que esse tipo de coisa também vai ser checada? Vai ser penalizada? Hã? Então, assim, se for igual para todos e tiver um órgão misto, não politizado, mas um órgão, sabe? Um órgão, como que eu posso dizer? Um órgão que tem os dois lados. Para analisar, eu me calo. Agora, um lado dizendo que é verdade e mentira, a gente já sabe muito bem o cheiro que isso tem, né? E assim, é a vontade total do governo Lula de estar sempre batendo em cima dessa tecla de que as redes sociais precisam ser sempre regulamentadas, né? É o sonho de vida do Lula. Vamos lá. Eu estou falando muito sobre a questão de uma nova articulação para 2026. Um entorno de Tarcísio que começa a ganhar um corpo maior, uma situação que começa a se estruturar de forma maior. E vocês estão acompanhando tudo isso. Mas, e se fosse o Bolsonaro o candidato? Vem cá. Eu quero que você pense comigo, tá? E agora, não de forma emocional, de forma racional. Qual seria a melhor opção? Bolsonaro readquirir os seus direitos políticos e o Bolsonaro ser o candidato, e aqui eu estou falando para você que é apoiador do Bolsonaro, principalmente. O Bolsonaro ser o candidato, mesmo sabendo que ele vai ter rejeição e oposição, e a chance deles articularem contra o Bolsonaro, inclusive tribunais, tudo que a gente viu aí, né? Tudo travar, falando que é fake news, o Bolsonaro passar pelo mesmo que ele passou nas eleições de 2022. Vai repetir eleições de 2022. Ou um nome com o apoio do Bolsonaro e um apoio fora da bolha. Os isentões ali vierem apoiar também. A turma dos isentões, a turma da esquerda mais inteligente um pouco, a turma da esquerda menos radical, vir apoiar uma pessoa que também tem o apoio do Bolsonaro, como o Tarcísio, como o Caiado, como o Ratinho Júnior. O Zema também é aventado, mas talvez o Zema. Qual que é o seu ponto de vista? Eu quero que você seja sincero. Ó, é para ganhar, é para tirar o Lula, certo? Qual dos dois? Qual dos dois? É o Bolsonaro passando por tudo aquilo que foi 2022. Ou um outro nome
em que a mídia não vai bater tanto, em que não vai ter tanta pancada, em que vai conseguir articular para um novo, sabe, uma nova coalizão anti-PT e anti-Lula. Mas a gente sabe que vai ter concessões com o Centrão aí. Qual dos dois se apostaria? Bolsonaro pro tudo ou nada, ou pro Tarcísio, Caiado, Ratinho, pensando numa hipótese, ou tem um nome que muita gente não está aventando, mas pode bombar, Campos Neto. Ou Campos Neto, esse com apoio do Bolsonaro e apoio da direita de sapatênis e também da esquerda inteligentinha. O que você acha disso? Né? Qual dos dois lados você apostaria? Por quê? Porque saiu uma matéria hoje do Conexão Político falando sobre a inelegibilidade do Bolsonaro. Bolsonaro recorre e tenta reverter a inelegibilidade no STF. A defesa do ex-presidente Bolsonaro apresentou um novo recurso na tentativa de reverter a inelegibilidade imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral, tanto ao ex-presidente quanto ao ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice na chapa de 2022, Walter Braga Neto. A defesa solicita que o presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, encaminhe o caso para análise no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o magistrado pode rejeitar o pedido da defesa. Em dezembro do ano passado, Moraes já havia rejeitado um recurso semelhante. Tá? Bolsonaro entrou de novo com mais um recurso pedindo a sua elegibilidade novamente. Qual a chance disso acontecer? Constatando que é Moraes que vai decidir sobre a aceitação do pedido, né? sobre o encaminhamento do recurso, né? A admissibilidade do recurso. Analisando essa situação, a chance é muito pequena, muito pequena. Mas vamos analisar que possa acontecer. Peço para você de forma racional. Se acontecer, Bolsonaro está apto a concorrer, ou alguém que vai ter o Bolsonaro ali como um escudo, como o apoio. Qual dos dois você acha que tem mais chance de concorrer e vencer o Lula? A minha opinião é que um Tarcísio, um Caiado, um apoiado por Bolsonaro tem mais chance. Mas e a sua opinião? Quero saber. É isso aí, eu queria que você colocasse no comentário, tá? E se ficou até o final do conteúdo, coloca aí, fiquei até o final do editorial, gostei ou não gostou, tá? Às vezes também é normal eu falar alguma coisa aqui que você não gostou. Isso aí faz parte do jogo, tá? Isso aí faz parte, principalmente, do jogo político, né? Mas, enfim, agradeço a vocês pela confiança de estar aqui conosco em mais um editorial. Põe água no feijão, daqui a pouco a gente está de volta com mais conteúdo para vocês. Abraço.